Bom, gente, meu nome é Gersina. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente tem dificuldade e que, na verdade, é bem simples, mas envolve alguns conceitos gerais. Então, eu vou tentar explanar bastante para vocês sobre um dos principais reinos, dos 5 reinos que nós temos na nossa natureza, que é o reino Plantae. Hoje nós vamos, então, conhecer essa aula é subdividida em 2 aulas. Nós vamos na aula 1 do reino Plantae, que vai estudar todos os vegetais que existem no nosso planeta. Bom, gente, então vamos lá. Para a gente começar a pensar em estudar os vegetais, a gente precisa primeiro conhecer as suas características básicas, né? Então, a gente diz que os vegetais são sésseis. O que seria ser sésseo? Significa que eles não andam, né? Ninguém nunca viu uma árvorezinha passeando por aí na calçada, elas são sempre fixas, certo? E todos os vegetais são autótrofos. Qual é o nosso conceito de autótrofos? Os autótrofos são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento, auto, ou seja, para si, né? Trofos vem de alimento. Como que eles fazem isso? Os vegetais fazem fotossíntese, né? Retiram da atmosfera a água, o gás carbônico, os sais minerais do solo, e nas suas próprias folhas eles têm organelas específicas na célula para poder produzir alimento. A gente não. Nós, que pertencemos ao reino animal, precisamos necessariamente obter o nosso alimento de uma coisa já pronta. Os vegetais conseguem sintetizar seus alimentos, né? Por isso são autótrofos. Parede celular celulósica, o que seria isso? A célula vegetal é totalmente diferente de uma célula animal. Ela tem uma estrutura a mais que a parede, com um carboidrato, que é a celulose, que vai dar toda uma diferenciação, então, em nível celular, para diferir os animais, os vegetais, em nível celular. As plantas, né, os vegetais, já conquistaram todos os ambientes possíveis que nós temos no meio. Então, elas são aquáticas, parasitas, ou seja, predam um outro organismo, inquilinas simplesmente ficam como suporte, e muitas delas vão ter um embrião protegido. Isso a gente vai ver mais para frente o que significa isso. Então, isso seriam as características gerais dos vegetais. Então tá, gente, quando a gente vai estudar qualquer coisa, nós precisamos dividir, né? E para falar de vegetal, a gente divide em 2 grandes grupos, que são as criptógamas e as fanerógamas, né? E aí o nome parece difícil, né? É aquele velho problema de todo mundo achar que a biologia tem um monte de nome difícil, mas principalmente para vocês que estão prestando vestibular, tentem raciocinar, pensar em cima da palavra que você vê, que talvez você consiga associar, e não simplesmente lembrar de uma coisa que você decorou, porque isso normalmente não vai funcionar, tá? Então, criptógamas, né? O que seria uma cripta? Quem vive numa cripta, eu costumo brincar assim, as pessoas mais antigas vão lembrar, as mais novas não, né? A cripta do Munra, dos Thundercats, ele vivia escondido, né? Então, cripta significa escondido, e gama vem de gametas. O que são os gametas? Os gametas são as nossas células reprodutivas, né? E nós humanos, nos animais, as nossas células reprodutivas são os espermatozoides masculinos e os óvulos femininos, correto? Então, o que acontece? As criptógamas vão ter as suas células reprodutivas escondidas. Trocando em miúdos, o que é isso? As criptógamas são todas as plantas que não possuem flor, né? Então, na verdade, elas não têm um órgão sexual exposto, porque a flor é o órgão sexual da planta. A flor é onde está a célula reprodutiva da planta. Nas criptógamas, isso não existe. Quem são as criptógamas? São as briófitas e as pteridófitas, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Esses 2 grupos, as briófitas são os musgos, aquele tapetinho verde que fica na árvore, bonitinho, né, parece umas folhinhas verdes, aquilo são briófitas, né? E as pteridófitas são as samambaias, que todo mundo conhece. Esses 2 grupos vegetais nunca vão ter flor, né? Alguém por aí nunca viu
uma samambaia com flor, correto? E as fanerógamas, o fanero significa visível, né? É o contrário das criptógamas, então elas vão ter órgãos sexuais que são expostos, vão ter flores, e é nas flores que nós vamos encontrar a célula reprodutiva, né? Como que a planta vai se reproduzir. Então, esses dois grandes grupos subdividem os vegetais no geral, né? Nós chamamos de espermatófitas as fanerógamas, porque elas vão produzir flores. Quem são as fanerógamas? São as gimnospermas e as angiospermas, que nós veremos na próxima aula, né? Esse grupo que se estendeu pelo globo todo com uma grande diversidade. O Brasil é carente de gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheiros, né? Só os pinheiros. E as angiospermas são o resto de todas as árvores, margaridas e qualquer plantinha que você vê por aí, tá bom? Então, gente, vamos ao primeiro grupo, que são as briófitas. As plantas que têm brio, as vergonhosas, olha só, elas não têm órgão reprodutivo. Além de não ter órgão reprodutivo, elas são avasculares. Olha aí, mais um tema para a gente pensar. O que quer dizer vascular? Vascular vem de vasos, né? Então vamos pensar nas nossas veias que conduzem o sangue por todo o corpo. As plantas precisam ter também algo que conduza a sua seiva, né? Que, comparando, seria o nosso sangue. Nas plantas eu vou chamar de seiva. E elas são quando eu coloco a palavrinha, a letra A antes de qualquer palavra, subentende-se que não existe aquilo. Então elas são avasculares, elas não têm os vasos condutores de seiva. Mas como que vai acontecer? Como é que aquele vegetal vive ali? Na verdade, são vegetais sempre pequenos, né? Você nunca vai ver uma briófita grande, ela é sempre pequenininha, aquele tapetinho que está na árvore. E o que ela faz? Ela transporta a água que ela retira da onde ela está, de célula a célula. Então vai passando, eu não tenho um tecido organizado que é o vaso condutor para isso. Elas vão ser sempre, então, de pequeno porte, porque elas não têm como crescer muito, porque se cresce muito, a água não vai subir, né? Não vai conseguir passar de célula a célula com isso, né? Outra característica das briófitas é que elas necessitam de água para reprodução. Então, eu falo isso, para mim é muito fácil observar isso, mas eu vou ver musgo muito mais em período chuvoso do que em período seco. Quando fica muito tempo seco, os musgos quase desaparecem. E quando volta a chover, eles voltam a aparecer. Por quê? Porque o gameta precisa de água para nadar isso a gente vai ver no ciclo já, tá? Olha só, primeiro eu tenho aí a imagem do esquema geral de um musgo, né? O que a gente vê normalmente na árvore é essa parte de baixo, que é a coisa verdinha. Parecem folhas, né? Mas na verdade, olha lá, rizóides. Rizóide é o que seria uma raiz no futuro. Ainda não é raiz porque os tecidos, é tudo igual. Rizóide, cauloide, filóide, que seriam as folhas. É tudo muito rudimentar. Por quê? Porque em termos evolutivos, esse seria o primeiro vegetal que surgiu na face da Terra, né? Nós teríamos antes deles as algas, que estavam na parte aquática, e essa alga, depois, o que seria a próxima evolução, seriam as briófitas. Eu tenho, além dos musgos, que todo mundo conhece, nós temos também as hepáticas, que são essas com folhinhas verdes, são outros grupos. É claro, né, gente, que para nível de ensino médio, que é o que a gente está estudando, isso aqui é uma coisa muito simples. Por incrível que pareça, são muitos grupos de briófitas e as universidades têm departamentos inteiros só para estudar esse tipo de planta, tá? É muito mais complexo que isso, mas o interessante para nós aqui é focar no que eu preciso para nível de ensino médio. Então, gente, olha só, essa imagem traz para a gente, eu coloquei lá cicloaplodiplobionte, né? Essa palavra também é doentia de horrorosa, concordo, mas é o que a gente precisa usar. O que vocês precisam ter em mente, né? Menos o nome, mais o que é a coisa. Gametófito e esporófito. O gametófito é aquela parte da planta que já vai produzir o gameta. E o esporófito
é o restante da planta. Vamos tentar associar isso com o nosso corpo, que eu acho que a gente consegue associar melhor. No nosso corpo, todas as células que eu tenho no meu corpo, a gente diz que são 2N, né? Nós temos carga cromossômica com dois alelos nos genes para cada coisa. Por quê? Esses 2 alelos nós herdamos metade da nossa carga genética do nosso pai, metade da carga genética da nossa mãe. Esses 2 genes se unem na fecundação, correto? Então, tudo que nós produzimos do corpo todo, as células são 2N. Qual a única célula no nosso corpo que não é 2N e sim N, né? Aquela que tem que ter a metade da carga genética. Então, no caso da espécie humana, seria o espermatozoide e o óvulo. No caso das plantas, é a mesma coisa. Então, essa partezinha, essa parte verde, né, é o gametófito. Então, olha só, tá? Aí eu coloquei gametófito N. Então, o gametófito, essa parte já é. Se a gente fosse associar isso com o corpo humano, o gametófito seria os testículos dos homens e os ovários das mulheres. Olha só, os testículos produzem espermatozoides, os ovários produzem óvulos. Nesse caso, olha lá, o gametófito vai produzir o anterídeo e o arquegônio, que são as estruturas produtoras da célula reprodutiva lá. Anterozoide, tá vendo? Até lembra espermatozoide. Então, é a célula masculina, é a célula reprodutiva masculina, o anterozoide. E a célula reprodutiva feminina é a oosfera. Então, gente, aí nesse esqueminha, tá parecendo que um fecunda o outro, mas é claro que a ideia lá na natureza é que se fecunde plantas diferentes. Por quê? Para eu ter variabilidade genética, né? Então, o anterozoide precisa necessariamente, ele vai ser produzido na extremidade da plantinha e necessariamente ele vai ter que ter uma gotinha de água para ser transportado até a oosfera, correto? A hora que ele chega na oosfera, ocorre o milagre da fecundação e aí a gente produz, então eu juntei um N com outro N, eu vou produzir uma coisa que é 2N. Correto? E aí é essa hastezinha que eu chamo de esporófito, né? Essa parte dentro do esporófito agora, ó, é 2N, isso aí não é uma flor. Naquela extremidade, que é parece uma caixinha, um sininho, lá dentro agora vai acontecer uma outra coisa que é a meiose para produzir esporos, certo? Por quê? Porque essa planta, ó, ela produz em cima dela mesmo. Vocês viram que fecundou e eu produzi o organismo 2N ali. Eu preciso continuar o ciclo. O único jeito de eu continuar o ciclo é, novamente, eu produzir um organismo N. No caso das briófitas. A gente vai ver as pteridófitas daqui a pouco, que é bem diferente. O que as briófitas vão fazer, então? Dentro dessa estrutura aí, que é a calíptera, vai acontecer o processo da meiose. No processo da meiose, uma célula que é 2N se transforma em N. Feito isso, ela faz um esporo, uma proteção, e ela abre essa cápsula e esses esporos vão para o ar. Quando eles vão para o ar, encontrando um suportezinho, ele vai germinar e formar uma nova plantinha, tá? Então, o que se cai hoje de vestibular de briófita? É o ciclo das briófitas, a fase predominante, o que dura, o que eu vejo mais é o gametófito, que é N. Essa hastezinha, que é o esporófito, ela só vai durar um pouco tempo e vai cair, morrer. O que eu vejo é a outra parte, tá bom? Bom, criptógamas vascularizadas. Então, olha só, agora essas também não têm flores, só que elas têm vasos condutores, olha só. E se elas têm vasos condutores, elas podem ser maiores. Então, eu tenho samambaias que têm porte de árvores, né? Existe a samambaia sul no meio da Mata Atlântica, que você olha e não vai falar nunca que não é uma samambaia, porque ela é imensa. A gente já teve um período na Terra, que foi o carbonífero, período geológico, que as samambaias dominaram. Né? Boa parte do petróleo que a gente tem na atualidade eram de florestas de samambaias do carbonífero, que foram fossilizadas e se transformaram em petróleo que a gente utiliza hoje para fazer diversas coisas. Então, esse vegetal, saindo das briófitas, o que ele fez? Ele adquiriu um tecido especializado para conduzir seiva. E se ele faz isso, ele consegue crescer. Então, aí eu coloquei a samambaia, a avenca,
Baiaçu, a cavalinha, que é menos conhecida. Bom, todo mundo conhece uma samambaia, então é bom trabalhar com uma coisa que todo mundo pelo menos já viu, né? Elas vão ter o quê? A estrutura, as raízes, que a gente diz que são adventícias, porque elas só ficam para fora do substrato, né? A raiz da samambaia, ela não penetra, ela fica, tanto é que a mamãe tem em casa no xaxim, que é aquela coisa para fora, correto? Isso são raízes adventícias. Ela vai ter um rizoma, que é o caule. Então, ali onde que eu olho aquela coisa peludinha, ali está a raiz e o caule já junto. E desse caule vão brotar todas as folhas que a gente vê. Essa estrutura que eu puxei para o lado aí são o que a gente chama de soros, né? Nos soros é que serão produzidos os esporos. As pteridófitas vão se diferenciar um pouco das briófitas exatamente por isso. Olha só, a forma predominante agora, a samambaia bonita que eu vejo, ela é a forma 2N, então ela é o esporângio, certo? Tudo nela é 2N. O que vai acontecer? Nesses soros, que são aquelas bolinhas que tem na folha da samambaia, que aparecem de vez em quando, ocorre o processo da meiose. Então, eu vou ter uma célula reprodutiva. Não, desculpa. Eu vou ter uma célula que é 2N, se transformando em uma célula N, certo? Produz um esporo, lá, esse esporo, quando está pronto, vai sair para o ar, tá? Vai cair num outro substrato e vai germinar. Então, agora, se ele é N, ele vai formar essa estrutura que no esquema parece um coração, mas quando a gente vê ele, na verdade, é muito mais um esquema. Eu nunca vi um protalo sendo um coração, mas os esquemas trazem porque fica bonitinho, né? Olha só. Aí, esse esporo se desenvolve por mitose e forma, então, o gametófito. E aí, relembrando, o gametófito produz gametas. Então, novamente, eu não estou vendo nada disso, está acontecendo o tempo todo lá no xaxim da mamãe. O que o gameta faz? Com água também. As pteridófitas também precisam de água, por isso que a samambaia, se você deixa ela muito sem aguar, ela morre, tá? Ela não se reproduz, elas se dão muito bem em ambientes úmidos, porque é a mesma coisa das briófitas. O gameta masculino precisa nadar, ele precisa de água. Tá? É mais ou menos como o espermatozoide mesmo, que precisa do líquido que é o esperma. É bem parecido. O espermatozoide sem o esperma que é produzido junto não funciona para nada, né? Então, ele vai nadar até a osfera, vai fecundar, olha lá, e vai formar a nova plantinha, que é a samambaia adulta, agora 2N. Sempre que eu fecundo, eu volto à ploidia. Então, gente, hoje a gente estudou, dentro da aula do grupo dos vegetais, as briófitas e as pteridófitas. E na próxima aula a gente concluirá com o quê? Com as gimnospermas e as angiospermas, fechando, então, o grupo dos vegetais para vocês se divertirem aí nos estudos para o vestibular, tá? Muito obrigada, então, hein?